Meu irmão, qual é o tema do ano? Eu vou perdoar porque estamos iniciando o ano ainda, né? Fiéis dispenseiros da graça de Deus. O que é um dispenseiro? É um mordomo. Ele administra aquilo que não é seu. Ele administra as coisas do seu Senhor. A ele não tem nenhuma ideia de pertencimento de nada. Ele é administrador daquele que é dono de tudo. E como cristãos, como crentes, nós somos esses mordomos do Rei, do Senhor da Glória. E qual é o tema deste mês de janeiro? Mordomia do tempo. Somos administradores, dispenseiros do tempo. E há uma grande dificuldade em nós trabalharmos essa questão. Domingo passado nós vimos no Salmo 90, versículo 12, sobre algumas importantes nuances da mordomia do tempo. Hoje eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Todo mundo conhece os versos 7 a 9. Tem até música nessa passagem. Mas nós vamos ler os versos 1 a 3. Acompanhe aí, mesmo assentado, reverentemente. A leitura que farei, e mantenha a sua Bíblia aberta. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem, abres os olhos e os fazes entrar em juízo contigo. Amém. É interessante, a Bíblia trata a respeito do tempo em várias passagens. E em quase todas elas, ele coloca o tempo numa dimensão de brevidade. Inclusive o próprio texto de Eclesiastes 3, onde é elencado um número de situações que acontecem dentro do tempo, é estabelecido ali a brevidade. Domingo passado a gente viu que precisamos ter sabedoria para aprender a contabilizar o tempo que Deus nos dá de vida, porque Ele chega a 70 com muito esforço e longevidade e vigor, a 80 o que vier a passar daí é canseira e enfado. E citamos a brevidade da vida ali naquele texto, pensando em contar então os dias com sabedoria. Hoje eu quero pensar com vocês sobre esta brevidade do tempo, mas colocar aqui algumas aplicações sobre esta passagem do livro de Jó. Vocês conhecem um pouco da história desse homem. Não sabemos precisamente quem escreveu o livro de Jó, se o próprio Jó. Os estudiosos julgam que não, que Jó é um personagem imaginário da pena poética de um escritor. Possivelmente Moisés é quem trouxe o lastro dessa história
como parte dos livros poéticos, para que pudéssemos aprender algumas lições da nossa vida quanto aos acontecimentos que nela surgem, como o sofrimento, basicamente, que permeia todo o livro de Jó. Mas que pudéssemos também aprender que existe um Deus que está no controle de todas as coisas e que tudo faz ao seu modo, ao seu querer, que não tem nenhum plano seu que venha a ser frustrado, que não haja nenhuma situação em que Deus tenha ordenado para acontecer que não aconteça, que tudo está debaixo do alto e soberano controle de Deus sobre a vida dos seres humanos. E Jó deixa isso bem claro lá no capítulo 42, quando ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, porque bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E o texto conclui dizendo que Deus restituiu, devolveu a Jó em dobro tudo que ele havia perdido. E os irmãos sabem que o capítulo 1 começa já a história deflagrando uma situação de penúria, de pesar, de um homem que era justo, um homem que era íntegro, um homem que era reto, um homem que era temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que era um exemplo de homem, mas que nem por isso deixou de ser visitado pelas vicissitudes e pelos dramas da existência. E no tempo da vida que ele teve, ele sofreu várias situações em sua vida. Perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu os bens, os seus amigos lhe lançaram impropérios, sua mulher lhe disse barbaridades. Jó atravessou aquilo que a gente chama aqui, na nossa linguagem bem popular, o inferno. Na sua existência, aparentemente, sim. E ele traz, então, nesse livro sapiensal, muitas experiências pelas quais nós podemos aprender. E há uma das expressões que Jó diz, que diz: o meu Redentor vive. E quando ele se levantar, eu verei com esses olhos. E ele experimentou o seu Redentor e viu, ao final do livro, quando ele disse: meus olhos agora te veem. E diante de todas as experiências de Jó, o capítulo 14 é uma conversa que ele tem com Deus. E ele fala basicamente da vida do homem. Ele discorre sobre a existência. E ele entende que a morte é algo real na vida do homem. Por mais contraditório que pareça, a morte é real na vida. Olha só que coisa interessante. E diz um certo escritor que a morte e a vida são duas realidades da mesma existência. Não adianta. Todos que nascem vão morrer, exceto os que estiverem vivos quando o Senhor voltar em glória, que serão transformados. Mas o ser humano, aquele que nasceu de mulher, o ser vivo, nasce e morre numa mesma existência, num lapso temporal maior, mais extenso, ou menor, mais curto, mas ele é findo, ele termina. E Jó discorre sobre isto aqui, e aponta a razão, a causa disto acontecer. Diz que é o pecado. E o apóstolo Paulo compreendia tão bem isso, que diz em sua carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. E ele não está falando ali apenas da morte espiritual, ou apontando para a morte eterna como consequência final do pecado. Ele está falando o resultante da morte também biológica, física, é o pecado, é a paga. E Jó tinha essa compreensão aqui em sua mente. Observe aí o texto e veja que os versículos 16 a 22 lá na frente, finalizando a sua fala com Deus, ele diz: e até contrarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades, como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar. Como as águas gastam as pedras,
e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, muda-lhes o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras e ele o não sabe, são humilhados e ele o não percebe. Ele sente dores apenas do seu próprio corpo e só a seu respeito sofre a sua alma. Veja que Jó compreendia que toda a sua situação de adversidade naquele tempo breve de sua existência era resultante direta do pecado. Então nós temos 3 lições para aprender daqui dessa passagem nesta manhã do texto de Jó capítulo 14. A primeira, que quem nasce vai morrer. Não dá para a gente perder de vista isso. E Eclesiastes, o livro do pregador, da sabedoria, diz que há muito mais vantagem, lucro e compreensão na casa onde há luto, onde está o caixão, a morte, do que na casa onde há banquete. Por quê? Porque lá naquela se reflete sobre o fim da vida. E quem está no banquete, quem está na festa, só quer aproveitar. Ontem tivemos uma festa, né? E foi. E eu soube que melhorou depois, eu devia ter ficado até o fim. Mas eu tinha que chegar cedo aqui hoje, não deu para eu ficar. Eu garanto aos que lá estavam que ninguém pensou na morte. Se alguém pensou, me diga, que eu quero dizer, você refletiu muito bem sobre a existência. Porque quem estava ali pensou sobre tudo, menos a morte. E querido irmão, querida irmã, isso é uma coisa que eu e você não podemos deixar de pensar. Por mais pesado que seja para nós, a gente tem que saber que um dia vamos morrer. Jesus, falando a um determinado homem que amontoava suas riquezas, que enchia os seus celeiros, que abastou toda a sua fazenda e que entupiu os silos de mantimento, disse: louco, esta noite vão pedir conta da tua alma, e o que você tem preparado na tua vida vai servir para quê? Veja que Jesus levou o homem a refletir sobre a morte. Não adianta a gente ficar pensando muito em amealhar, em adquirir, em trabalhar. Não somos contra isto, mas nós temos que parar um pouco e pensar que nós somos pessoas finitas. E o que estamos fazendo na nossa vida para a eternidade? O que temos trabalhado em nossa existência que nos dê segurança para o além-túmulo? É uma coisa que nós temos que pensar. Segundo, Jó fala que esse tempo de vida da morte, ele é breve. Ou, em outras palavras, a nossa existência ela é curta demais. Ela transcorre numa velocidade quase que incontrolável. E Jó diz que todo homem nascido de mulher vive breve tempo. Eu quero perguntar aqui, quem nasceu de chocadeira? Nesse lugar aqui hoje. Abrindo aqui o meu parêntese, isso aqui é um texto forte para você combater a ideia da relação homoafetiva, onde as pessoas querem adotar filhos e dizer que são famílias iguais. Não são, porque o homem nasce de mulher, o homem nasce do ventre de uma mulher. Se não for daí, não é ser humano.
Logo, qualquer outra relação que interponha a possibilidade de existir laços familiares concretos, por mais que a pós-modernidade traga novos núcleos de família, nós usamos esse texto também para mostrar que é impossível. A relação filial é só entre um homem e uma mulher, e o homem nasce de mulher, pronto e acabou. Nem que possa fazer uma cirurgia, colocar um útero no ventre de um homem, vai nascer um filho. Não tem como, é impossível. Mas não é isso que eu quero discutir. Só para você ficar um pouquinho atento e perceber as coisas que a Bíblia claramente fala e que a gente às vezes não entende. Mas quem nasceu de mulher, e todos nós nascemos de mulher, vivemos breves dias aqui neste mundo. E nós pontuamos isso de maneira mais objetiva no domingo passado. E por que começamos o ano falando sobre o tempo? Para que você aproveite, oportunize os dias que Deus está te dando nesse novo ano, para viver mais para aquilo que agrada a Ele. Para pensar mais nas coisas que são espirituais. Para tentar mais para a sua vida em relação às coisas que são de Deus. Não deixe para depois, que poderá não haver o depois. Ninguém tem garantia aqui do dia em que vai. Todo mundo tem no RG a data do nascimento, não tem? Vou logo dizer o meu aqui para você se preparar. Está longe, tem 9 meses para você pensar no presente que vai me dar. 22 de setembro, a data mais bonita do ano. Para mim, prepare, viu? E pode me dar um presente. Quem quiser pode me dar um AP lá no Máximo, não tem problema. Serve o Máximo, não precisa ser o Bela Vista. Brincadeira, viu? Mas todo mundo tem o registro, sabe o dia que nasceu. Agora ninguém sabe o dia que vai. É impossível, mesmo quem está em estado terminal, num leito, pode dizer o dia que vai deixar essa existência. É impossível. Nós somos breves, queridos. Tudo passa rapidamente, como diz as Escrituras, nós voamos. O que temos feito da nossa vida em relação a Deus? E terceiro lugar, é preciso a gente entender que somos pecadores, e isso é suficientemente forte para mostrar que vamos partir, que vamos morrer. Quem gosta de notícia de morte aqui? Ninguém, né? Mas a Bíblia, ela fala de maneira clara, constantemente avisa sobre essa condição. Abra sua Bíblia aí no livro dos Salmos, capítulo 9, por favor. Versículos 15 a 17. 9. Afundam-se as nações na cova, morte, que fizeram no laço que esconderam, prendeu-se-lhe o pé. Os homens vivem armando laços para a sua própria prisão. Cavam a sua própria ruína, cavam a sua própria cova, e o pecado leva o homem a fazer isto. Versículo número 16: faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras das suas mãos. O Senhor dá notícias todos os dias, que o ímpio perecerá,
que os laços de suas mãos, os seus pés o levam para a cova, e ele vai para a cova amarrado. A morte está lhe se aproximando. O juízo de Deus é que o salário do pecado é a morte. Deus está avisando constantemente: louco, esta noite pedirão conta da tua alma como se tem há pouco, e o que tens preparado para quem será? É preciso a gente parar um pouco e pensar. E o versículo de número 17: quem é que vai ser lançado no inferno? Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Que notícia terrível, mas Deus dá essa notícia. A boa notícia do Evangelho é que a graça de Deus alcança os que se arrependem, os que confessam a sua necessidade de Cristo, os que vêm a Ele respondendo ao seu chamado, são visitados pela graça e pela salvação. Porque a notícia já é ruim, é morte. Portanto, algumas coisas eu preciso entender aqui nesta manhã, eu quero já concluir aplicando a nossa reflexão. Veja como Jó trata aí, que nasce o homem como a flor e murcha. A ideia aqui é que Jó está desabafando diante de Deus, mostrando que toda a descendência de Adão, todo ser humano, tem uma vida curta. Essa é a primeira aplicação que eu e você temos que levar nesta manhã daqui. Nós vamos desvanecer como uma sombra. Eu tenho que levar isso a sério, meu irmão, minha irmã. Meu querido amigo, minha querida amiga. Porque poderei não ter oportunidade de pensar mais sobre isso. Porque não há nenhuma possibilidade, além do túmulo, de resolver a vida eterna, a não ser neste curto e breve espaço de tempo de nossa existência, que Deus nos oportuniza a pensar para onde estamos indo. Esta existência que Jó aqui trabalha, ela é cortada repentinamente. Isso deve nos levar a uma humilhação diante de Deus. Reconhecer que não somos coisa alguma. Reconhecer que não somos donos da nossa existência, da nossa vida. Que não somos donos do destino da nossa alma. Mas somos responsáveis por aquilo que estamos fazendo com ela. Se dermos lugar, espaço, aso aos desejos pecaminosos, é certo que a morte nos levará para uma ausência definitiva de Deus. Mas se nos oportunizarmos no tempo que Ele nos reserva de vida e de existência, para cuidar da nossa alma, para buscar a Deus, para ir às Escrituras, para orar, para reconhecer o domínio e o senhorio de Jesus, nós não seremos interrompidos pela morte, ainda que venhamos a morrer. Como disse Jesus a Marta, quando chegou em sua casa e Lázaro, seu irmão, estava sepultado já há 4 dias. Marta, não te disse eu que quem crê em mim, ainda que morra, viverá? Quem aproveita a sua existência aqui, esse breve tempo de vida, esse curto tempo de sua existência, e se preocupa com a sua alma, ainda que morra, não morrerá eternamente, porque estará com o Senhor pelos longos dias sem fim da eternidade, se é que a gente pode dizer que ela tem longos dias. Portanto, é tempo de você pensar nisso. Agora eu queria concluir trazendo para você aqui o que os versículos 7 a 9 nos apresentam. Apesar de toda esta realidade da nossa existência, apesar de todo esse estado e essa condição de um curto e breve tempo de vida, apesar de saber que o pecado é quem nos leva à ruína e à morte eterna, há esperança para nós.
Vamos ler juntos aí, versos 7 a 9, todo mundo. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. O cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Já está trazendo a figura aqui da árvore cortada, e possivelmente o texto original nos fala, quando diz que não cessarão os rebentos, que ela foi colocada e cortada num terreno úmido. Por isso, mesmo quando ela é tirada e ficou alguma parte dela, ela renascerá, ela renovará. Jó está tentando dizer aqui que a vida do homem é justamente comparada a essa situação. Ela foi exterminada da terra primeiramente com o dilúvio, mas Deus, por sua misericórdia, preservou a Noé e sua família através da arca que simbolizava a salvação, para que a humanidade pudesse novamente ter continuidade. O que a Bíblia está dizendo é que por mais severo que Deus seja, por mais punição que haja para o pecado, Deus deixa o seu remanescente e a esperança para aqueles que pertencem a Ele. Deus vai renovar sempre através dos frutos do seu Espírito Santo, aqueles que são dele, vai trazer esperança e nova vida para os que são seus. Essa é a mensagem para mim e para você. Por mais que eu saiba que a notícia de morte ela é dura, por mais que eu saiba que o tempo da minha existência é curto, por mais que eu saiba que eu vou morrer, há esperança para mim, há esperança para você, e essa esperança está na ação do Espírito Santo de Deus, que trabalha em nosso coração e que nos faz, com a água da vida que é Jesus, nascer, renovarmos para uma nova existência, um novo tempo de vida, aproveitarmos melhor esses dias aqui neste mundo, renovados pela ação do Espírito Santo de Deus que opera em nossa mente e em nosso coração. Não podemos levar a nossa vida como o Zeca Pagodinho pensa. Deixa a vida me levar. Você pensando nisso, você vai para a morte eterna. Você precisa ser levado nesta vida por um renovo, e o renovo é o Espírito Santo de Deus em você, a nova vida que Ele te deu. Aproveite melhor os dias da tua existência com o Senhor aqui, e saiba que você é pecador, que você erra, que você está sob a condenação, mas Deus foi gracioso para com você, e te alcançou, te deu a salvação. Viva essa existência para Ele. Quando Jó fala dessas coisas, nessa passagem, do renovo aqui, dos versos 7 a 9, a expressão que ele usa, dizem os comentaristas, que está implantada nessa expressão a doutrina da ressurreição, tanto da ressurreição do corpo para a vida eterna, no dia em que Cristo voltar, com a nova vida para a existência até o dia em que Cristo vier. Há duas linhas de pensamento nesses versículos que Jó coloca aqui, e que a gente canta aquela canção, não sei nem de quem é aquela canção, né? Como renovará, como é? As águas brotam. A gente fica pensando na árvore. A ideia aqui é de renovação espiritual para mim e para você, de vida nova com Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É vida nova com Cristo, e mesmo que eu venha morrer, crê que eu vou ressuscitar em corpo glorificado e estarei com o Senhor na vida eterna. Esta é a mensagem que Jó está passando. E olhe que ele perdeu seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu sua saúde,
mas nunca perdeu a esperança no seu Redentor, no seu Salvador. O homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem, e onde está? Com as águas do lago se evaporam, versículo 11, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono, que me encobrisses na sepultura e me ocultasse até a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. O versículo 13 traz a esperança. Para aqueles que estão sem Deus, o fim é a sepultura. E o pior do que isso, quando acordar na eternidade, acordará no inferno. Eu não estou aqui falando da doutrina do sono da alma, não. Estou falando do tormento que sofrem já aqueles que partem sem Deus. Mas nós que temos o Senhor, por mais resultante e adverso que sejam as consequências da nossa pecaminosidade, olha o versículo 13. Deus se lembrou de Jó. Deus não esquece os que são seus, queridos. Ontem eu falei aqui na mensagem do casamento, no livro de Ruth, e mostrei que o capítulo 1 é uma mensagem que Deus não esquece aqueles que são dele, não se esquece dos que são dele. Lembra da história? Noemi perdeu o marido, perdeu seus 2 filhos, que eram casados com suas 2 noras, Orfa e Ruth. E naquele estado de perda, de fome na terra também, porque além disso, havia fome, Deus não se esqueceu de Noemi e nem de Ruth. A lealdade delas, uma à outra, e sobretudo a fé que possuíam no Deus restaurador, as fez voltar para a terra delas, de Ruth. A Moabita casou-se com Boaz, de Boaz nasceu Obed, de Obed nasceram aqueles que vieram à geração de Davi nasceu Jesus, glória a Deus por isso. A esperança para quem é do Senhor. Eu queria que nesta manhã você saísse daqui renovado na sua fé, na sua esperança, e procure entender que a graça de Deus não pereceu para você ter vida e vida em abundância. Você volte para casa nesta manhã, embora você enfrente dores, enfermidades, perdas, prejuízos, embora os amigos possam ser acusadores, embora você perca, inclusive, toda a lucidez da mulher, como foi a mulher de Jó, embora as coisas lhe cerquem, as adversidades lhe tomem, embora você pense na sua brevidade, não perca a esperança, há um Deus que cuida de você. Renove os dias da sua vida diante dele e traga com você em sua existência, sempre no seu coração, que Deus está no controle de tudo, e que ao final você diga como disse Jó: nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor. Tudo isso eu passei na minha existência, sei que meus dias são breves, mas agora eu te contemplo, eu te vejo, não apenas com os olhos, mas vi a tua atuação na minha vida. E Deus renovou a vida de Jó, e diz a Bíblia que as filhas de Jó eram as mais belas e formosas mulheres daquela região. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens, mas Deus deu em dobro tudo a Jó. Leia o capítulo 42 quando chegar em casa. Só não deu os filhos em dobro, porque filhos não podem ser dobrados, mas deu 3
filhas belas. Que você nesta manhã não enfrente o drama da existência com pesar, mas com reflexão, pensando na brevidade, e espere em Deus, que Ele, pois, nos enche de sua graça.